Pois é, e não tava dando pinta que ia mudar 1-0 pelo andamento do jogo, né? Aí um erro individual do Willian, expulsão, bola parada, quase que vira. O Tite, quando parece que vai emendar uma sequência, trava, né? Impressionante. Ainda esse casamento ainda não consumou, aparentemente, né? Eu acho que nem virou namoro pra virar casamento ainda, viu? Então, ainda tá com cara de relacionamento por conveniência. E não aquele casamento por amor mesmo. Sim, é isso. Não deu liga, ainda não deu liga ao Cruzeiro do Tite, mas assim, se perdesse hoje, talvez a gente tivesse aqui para falar de uma possível queda do Adenor, mas acho que o empatezinho ainda dá um pouquinho de sobrevida para ele, né? Tem muita gente aqui também levantando a bola de que se o Corinthians tivesse entrado com o time titular e não com esse time mais alternativo, talvez o Cruzeiro tivesse mais dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Mas... E ponderando isso, né? Se não fosse talvez a escalação do outro lado, não teríamos nem esse período no jogo que a gente está falando de um Cruzeiro mas aí dominante. A minha ponderação é, o Corinthians completo estaria inteiro para jogar? Porque esse é o tio... Às vezes ele até saísse de lá com 3 pontos, mas aí perde 2 jogadores para sequência. Pensando do lado do ponto de vista hipotético, o Corinthians completo em condições completas ideais de jogo, claro. Obviamente, assim, teria mais chances de ganhar, ainda mais com o Cruzeiro que mostrou fragilidades hoje. O Corinthians completo, ele consegue jogar contra todos os times do Brasil. Eu tô pensando que domingo foi uma batalha, né? Agora o Corinthians completo mal conseguiu sobreviver contra a Portuguesa. Sim, e ele vinha numa sequência, aquele jogo contra o Atlético Paranaense também, que ele achou a bola do Garro, mas que ele só marcou, ainda nessa temporada tem oscilado muito, né? Dentro dos jogos também. E assim, o Corinthians teve uma... Jogadores individualmente, né, Birão? E o Corinthians teve uma questão assim, primeiro, Corinthians e Vasco foram os últimos times a saírem de férias no ano passado. Né? Mais tarde que o Flamengo. O Flamengo que é o time que tá fazendo todo o negócio, o Aue aí da preparação da pré-temporada, Corinthians e Vasco foram os últimos times a saírem de férias. E daí o Corinthians, além de tudo, por causa de Paulista e principalmente da Supercopa, ele teve que acelerar para já estar em ponto de bala rápido para poder ser competitivo na Supercopa. E foi. Sim. E ganhou o título, inclusive. Mas então, assim, né? A minha teoria é que o Corinthians ele moldou todo esse início de ano dele pro jogo da Supercopa. Você vê ali o Memphis voltou um pouquinho, o jogo anterior, o Garro voltou 2-3 jogos antes. Garro ainda isso, ele fez um time para ser campeão da Supercopa. Aí levantou o troféu, agora ele falou: agora vamos replanejar, repensar como vai ser a sequência da temporada e tanto que tem perdido muitos jogadores, né? Matheus Pereira machucado, Yuri Alberto machucado, agora, é muito difícil mesmo. Que eu tô gostando desse Corinthians agora, tem jogado muito jogo mal, tá? Tem jogado muito jogo feio contra a Portuguesa, contra o Atlético Paranaense, hoje de novo. Mas é um Corinthians que acho que o torcedor corintiano se identifica com algumas coisas. É um Corinthians que, por pior que jogue, reaprendeu a buscar resultado jogando mal. A gente viu o Corinthians por uns 3, 4 anos, o jogo desse perdia. Um monte de jogo fora de casa, perde de 1-0, qualquer que seja o adversário, você perdia um monte de joguinho ali. Juventude, perde do Juventude, perde do Bahia, perde do Cruzeiro. Esses jogos fora de casa você perdia. O Corinthians tem jogado até feio, mas tem sabido competir e até arrancar resultado, como ganhou do Atlético Paranaense e empatou com o Cruzeiro agora. São 2 baita resultados, né? 4 pontos. A reta final da temporada. E Cruzeiro fora de casa. Acho que a reta final do ano passado deu um pouco mais de estofo pra esse time. Esse time tá pegando um pouco mais de malandragem também pra aprender a ganhar, conseguir resultado em situações que antes não vinha. Era um time que aceitava com uma certa naturalidade derrotas. Ainda mais nos jogos de Brasileirão, né? A gente costumava falar muito, o Corinthians quando é Copa ele liga a chavinha e vai com a faca nos dentes. Mas quando é Brasileirão é aquela passividade, aquele, daqui a pouco a gente vê o que a gente faz e tal. E ele tem mostrado poder de reação nesse início de temporada, porque são 2 jogos duros fora de casa. Esse jogo aí era pra perder. O Cruzeiro, um time forte, candidato a título. O Corinthians com o time reserva. Sai atrás com um gol no começo. Eu cruzei com o Bira de manhã, 10 da manhã. Eu tenho jogo hoje. Tal, não, como assim você cruzou comigo 10 da manhã? Calma. Cruzei com você aí na redação. Não, mas é que eu não tava... Eu tava em casa às 10 da manhã hoje. Não foi cedo, é verdade. Eu trabalho agora mais tarde. Agora eu trabalho mais tarde. Nossa senhora, no início da tarde, a gente encontrei com o Bira na redação. Vamos mais fácil fazer assim. Aí tira a quinta série também da história. Não pensei em quinta série, não. Eu só pensei que assim, eu não vi hoje de manhã. Encontrei com o Bira mais cedo.
Ele olhou pra mim e falou: hoje vitória do Cruzeiro. Eu falei: acho que vai ser difícil pro Corinthians, com certeza. Pois é, um Cruzeiro que começa bem o jogo, né? Abre o placar muito cedo, tem gol depois anulado, que faz um bom primeiro tempo esse Cruzeiro, né, Bira, com pressão pra cima do Corinthians e tudo mais. E aí a gente falando até desse trabalho do Tite, que parece não engrenar. E num primeiro tempo que a gente vê, falou, opa, peraí, será que agora veio o ajuste de fato? Será que hoje já teremos um outro Cruzeiro em campo? Um resultado que era importante também, pensando em questão de tabela, de classificação, né? Mas aí depois o time vai perdendo esse fôlego ao longo do jogo também, né? Então, considerando que o jogo tem 90 minutos, acaba tendo um pouco mais por causa de acréscimo, mas 90 minutos, dá pra dizer que pelo menos por 60 ou 70 minutos o Cruzeiro foi melhor. Ainda assim, é um Cruzeiro que é melhor criando realmente poucas chances. O Cruzeiro no primeiro tempo teve esse gol e teve um gol anulado. Vou até contar o gol anulado como uma oportunidade criada. Sim, mas que é criada depois de uma entregada de ouro ali do Ranieri, mas a estatística não entra, porque ela foi porque o lance é anulado, né? Mas fora isso, criou pouco. Teve um momento no meio do segundo tempo, foi um momento que o Cruzeiro realmente pressionou um pouco mais. Isso posto, pegando um time reserva do Corinthians, que claramente estava desentrosado, eu, pensando com a cabeça de torcedor do Cruzeiro, estaria depois desse jogo muito irritado. Não, e saindo cedo na frente, né? Porque esses são aqueles 2 pontos que o torcedor vai ficar olhando a tabela do campeonato e sempre vai ficar olhando assim, vendo o time dele com 2 pontos a menos do que deveria, porque esse jogo, pelas circunstâncias, pelo momento que o Cruzeiro chegou a ter, o Cruzeiro não pressionou, não teve a intensidade que tinha o time do ano passado, não marcou alto, por exemplo, bem, não foi eficiente nisso. Tanto é que o Corinthians teve mais posse de bola que o Cruzeiro, pelo menos até perto do fim do jogo estava com mais posse de bola. Não vi como terminou. Por que tinha mais posse de bola? Porque o Cruzeiro deixava o Corinthians tocar a bola. Era um Cruzeiro passivo nisso. Não era aquele Cruzeiro que amassava. E considerando o time do Corinthians e o que esse Cruzeiro era capaz de fazer com um Corinthians que está claramente com a perna lembrando ainda do jogo da Portuguesa e a cabeça pensando no jogo do Novo Horizontino, era um jogo pro Cruzeiro ter ganhado com tranquilidade. E não matou e acabou cedendo empate no final. Não é nem tão no final assim, sim, né? Do meio pro fim. Até porque a situação estadual, né? O Cruzeiro tá em vantagem no confronto, tá muito mais tranquilo, pôde colocar um time muito mais forte hoje, né? A situação era muito mais sossegada. E o que preocupa? A tabela, começo de campeonato, o Cruzeiro tem 2 pontos em 4 jogos. Sim. A gente já tem o São Paulo com 10, o Palmeiras com 10. Tem muito campeonato pela frente? Tem. Mas, assim, o investimento... Não, calma, o Palmeiras não tem 10 ainda, não. Tá indo pra 10. Caminhando para 10 pontos. Já está computando a vitória parcial por 2-0 contra o Fluminense. Caso confirme o placar, vai a 10 também. Tem muito campeonato? Tem. Mas o investimento do Cruzeiro, né, desde que chegou o Pedrinho, e ano passado já brigou boa parte do campeonato pelo título, brigou pelo título brasileiro, chegou em semifinal de Copa do Brasil, voltou para Libertadores. O Cruzeiro quer ser a terceira via. O Cruzeiro quer ser o time que vai desafiar Palmeiras e Flamengo. Sim, é um debate muito comum nosso aqui, né? Qual é o time que vai desafiar Palmeiras e Flamengo? E então, parecia que era o Cruzeiro. Quando você se vê com 2 pontos em 4 jogos, não tá legal, né? O Cruzeiro com esse empate começou a rodada como lanterna do campeonato, né? Pula para a 18ª colocação com 2 pontos, mas os 2 times que vêm logo abaixo fazem esse jogo do desespero amanhã na Vila Belmiro, que é Santos e Vasco, né? Os 2 com 1 ponto cada. Então, segue o Cruzeiro na zona de rebaixamento. O Inter abre a zona de rebaixamento nesse momento também com 2 pontos, empatou com o Remo também na rodada de hoje. Outro time que vai sofrer. Outro time aí, né, sofrendo nessa situação. E o Cruzeiro, e aí, né, Bira, vale muito o questionamento do que foi também a troca de comando no Cruzeiro, essa expectativa para um novo trabalho, de trazer o Tite. O Leonardo Jardim arrumou muito a casa no ano passado, né? A gente lembra o início do ano do Cruzeiro no ano passado. Também muito turbulento, também muito tumultuado, enfim. Aí o Leonardo Jardim consegue organizar, faz grande campanha no Brasileirão, enfim. A troca vem o Tite com uma expectativa ainda maior, com o investimento de uma contratação caríssima que é o Gerson. E esse time que não responde, E aí vem esse questionamento. De fato, valeu? Era necessária essa troca? O engraçado é que a troca foi necessária porque o Leonardo Jardim não quis ficar. Agora, pra mim, o que me surpreende no Cruzeiro do Tite, pelo que a gente vê até agora, não é ele não estar bem e não é ele, inclusive, estar jogando mal.
ele não ganhar um jogo como o de hoje. Por quê? O Tite, ele tem um jeito de montar os times dele muito diferente do Leonardo Jardim. Total. Leonardo Jardim é um time com intensidade, marcação alta, time que quando pega a bola é muito vertical, então sai com muita velocidade. Os times do Tite sempre são times que cadenciam mais o jogo, time com mais bola no pé, time mais pesado até, time mais lento. Esse é um ponto interessante, porque assim, você não consegue encontrar ainda os times do Tite no Cruzeiro, né? Então, você olha pro time do Cruzeiro e fala, cadê aquela defesa sólida? Então, cadê aquele time que tem uma troca de bola forte? Mas os times que a gente viu também do Tite pós-seleção, que a gente também pode dizer que os times encheram os olhos, né? Que ali, o Flamengo ele tinha ainda aquela questão de... querer entregar pra torcida do Flamengo um time que não é o time que é o que ele pensa. Exato, né? mas também não... Então, agora no Cruzeiro o que ele tá tentando fazer, ele poderia forçar o Cruzeiro a jogar do jeito dele, ou ele tentar trabalhar... Ele se adaptar ao Cruzeiro. A sensação que me passa é que ele tá tentando montar um time que jogue mais vertical. Quer dizer, então manter um pouco a ideia do Leonardo Jardim, mas... não é a especialidade dele, não é onde ele se sente confortável. Então você vê que é um time que, por exemplo, não consegue ser vertical e intenso, como a gente viu hoje. E, além de tudo, é defensivamente inseguro, como a gente viu contra o Coritiba, por exemplo. Nem tanto hoje, mas contra o Coritiba, principalmente, muita falha defensiva. Então, o que me surpreende, na verdade, é que nesses momentos em que o Tite ainda tá mexendo, montando o time dele, o que normalmente acontece? Os times dele ficam jogando feio, porque estão aprendendo a jogar o jeito dele, mas ganham monte de jogo por 1-0 jogando feio. Então, me surpreende o Cruzeiro não ter vencido esse jogo por 1-0 jogando feio. Porque é a cara do trabalho do Tite, quando tá nessa transição, ainda tentando emplacar, ganhar por 1-0 jogando feio. Mas e não ganhou por 1-0 jogando feio. Talvez esteja um pouco hoje. na conta do William, né? Porque tudo se caminhava para 1-0, que poderia ser 2-3 Mas o Cruzeiro podia, em determinado momento, também controlar o jogo, deixar o Corinthians lá atrás e pronto, matou o jogo ali. Ou entra 2-0 ou não entra mais nenhuma. E aí você percebe que o time ainda não tem uma identidade. Na hora que ele realmente faz 1-0 cedo, ele tem o controle da partida, ele tem um adversário que não sabe exatamente o que fazer para medir forças fora de casa. E ele não vai lá e decide, né? O Cruzeiro precisava perceber que ele tinha que pegar as rédeas do jogo e resolver. Porque mesmo o segundo gol, que acabou sendo anulado, tinha sido um gol que tinha aparecido ao acaso ali. O Ranieri tinha dado uma espanada, a bola caiu justamente no pé do Matheus Pereira, que encontrou ali o Caio Jorge. Outra espanada do Ranieri, hein? Sim. Mais uma, verdade, né? Abaixo. Contra Tô dando a uma Lusa, olhadinha aqui, a turma que tá participando com a gente no site também. Tem um xará seu aqui, viu, Birá? Meu nome também é o Biratã. Opa! Aqui. Legal. Então, um abraço aí, ó. Quando você se chama o Biratã, sempre que se ouve o seu nome, você opa, mais um. O Biratã tá falando aqui com a gente. O Bertozzi e o Tuca já estão acostumados a ouvir o próprio nome em outro... Bira, não vou mentir pra você. Também não é comum achar que você também não, tá? E mesmo porque as pessoas também nem sabem falar. É Cláudia. Tem Cláudia. Mas, enfim... tem um companheiro aqui, o Elton, falando que o Tite pós-seleção também não rendeu. Outra pessoa falando de uma supervalorização desse Cruzeiro, que a gente supervaloriza esse Cruzeiro. Será? É um grande time, é um grande elenco. Peraí, quem não queria o Matheus Pereira? Pois é. Quem não queria o Caio Jorge? Quem não queria o Gerson? Pois é, também acho. O Flamengo queria o Caio Jorge. O Flamengo tinha o Gerson. Tinha o Gerson e assim, só não... E queria ter mantido. Sim. Não, é um time muito, muito valioso, pô. E, aliás, o Matheus Pereira, pra mim, assim, caminhar... E acho que foi o melhor do jogo. Mesmo sem a vitória do Cruzeiro, ele foi o melhor do jogo. No ano passado ele deu uma caída de rendimento, né? Mas é um grande jogador também, não tem dúvida. É um grande elenco esse do Cruzeiro, mas é que não a semelhança do Cruzeiro do Tite pro do Leonardo Jardim é que ele continua dependente do Matheus Pereira, né? No momento que o Matheus Pereira brilha, o time cresce no jogo. Quando ele cai fisicamente ou quando ele é bem marcado, o Cruzeiro sente bastante, né? No jogo de ida da semifinais da Copa do Brasil, que o Corinthians encontrou a marcação para ele ali, o Cruzeiro sofreu bastante, mas trouxeram uma solução para a partida de volta, porque ele realmente acaba sendo sempre o termômetro desse time. Eu acho que o Hugo falhou no gol. Olhando aí de novo. Aqui também, Tuca, tava o Hugo falhou. Aqui, e assim, uma falha parecida. Eu também achei que ele falhou contra a Lusa. O Hugo tem falhado nesse chute de média distância, né? O gol de falta do Gabigol são bolas que são defensáveis e que tá faltando, não sei se é explosão pra ele, chegar na bola com mais firmeza. Porque ele aparentou estar inteiro, né? Tava tranquilo na bola, né? É verdade que tanto o gol do Zé Vitor, né, da Portuguesa, quanto esse do Matheus Pereira, foram duas porradas. Sim. Foram duas porradas. Duas cacetadas, né? Mas, de fato, um goleiro do nível dele...
poderia ter ido melhor na bola. Tem que defender, tem que pegar. Poderia ter ido melhor na bola, assim. Principalmente nesse, eu achei até mais do que no jogo da Portuguesa. Tinha que você falar, principalmente quando o Ancelotti tá assistindo na arquibancada. no estádio. O da Portuguesa ainda teve o fator do Zé Vitor, ele vem e bate do nada. Às vezes você surpreende ele. Ela dá uma triscadinha no chão. Essa daí o Matheus Pereira tava dizendo, eu vou chutar. Ele Então você anunciou. tem que tá antecipando ali o... Empate na raça do nosso Corinthians aí, fiel, buscando ali no finalzinho com a joia, a prata da casa, João Pedro Choca. Com esse resultado aí, fiel, se liga, ó, o Coringão ficou em terceiro, hein? Em terceiro lugar no Brasileirão, ó, o trio paulista ali. Palmeiras mantendo aí 2-1 de placar ao vivo agora no momento desse vídeo, encaminhando a vitória. Um empate, uma vitória, outra vitória, 2 vitórias seguidas aí do Palmeiras, somando 10 pontos. São Paulo ali vindo bem, hein? Segundo lugar com 10 pontos também, ó. Vitória, empate, 2 vitórias seguidas nas últimas partidas. E o Coringão com 7 pontos. 4 partidas jogadas, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. 5 gols marcados, 3 gols contras. 2 de saldo de gols. Veio na estreia, né? Com uma derrota. Depois emendou 2 vitórias seguidas. E agora esse... empate, pontinho importante, pontinho de ouro aí fora de casa contra o Cruzeiro. Timão totalmente misto, entrou ali depois Rodrigo Garro, Memphis Depay, alguns jogadores ali considerados titular, mas o Corinthians arrancando um pontinho importante com um time totalmente desfalcado, completamente reserva. Você via dentro de campo os jogadores totalmente sem sinergia ali entre eles, né? Não conseguindo muitas vezes fazer passes comuns. O Corinthians não fez uma boa partida, mas é aquilo. Hoje é difícil ganhar do Corinthians. É um time que não aceita perder. É um time que, independente de tá perdendo e às vezes não tá bem na partida, não se entrega, busca o resultado, acredita até o final, diferente realmente de alguns anos aí, igual a própria mídia acabou de falar. E o Tite, hein? Se o Corinthians ganhasse hoje, poderia até ter derrubado o Tite nesse reencontro aí de Corinthians e Tite. Cruzeiro, ó, amargando ali a zona de rebaixamento com apenas 2 pontos, 2 derrotas e 2 empates. E Tite aí, por um empate, ainda até então, até esse momento, se mantém como técnico do Cruzeiro, mas tá ali na corda bamba, hein, fiel? Em seguida do Corinthians vem Bahia, Fluminense perdendo no momento pro Palmeiras, Atlético Paranaense, Bragantino, Chapecoense, Mirassol, Flamengo e Grêmio, finalizando essa zona de classificação, tanto para Libertadores quanto também para Sul-Americana. O que você está achando desse início de Brasileirão do Timão, do resultado de hoje? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, fiel!